O Superman é o maior super-herói de todos, ou pelo menos deveria. O primeiro a gente pelo menos sabe que ele é, eu acho. Assim como toda obra intelectual que se torna multimídia e tem centenas de versões ao longo das décadas, o Superman teve muitas reformulações dentro da sua mídia original, os quadrinhos. Principalmente na DC, que é muito fã de zerar um universo e refazer quase tudo só com o básico de cada personagem como ponto de partida. E o Rebirth foi mais uma dessas, a mais recente na verdade, que veio depois de outra, os Novos 52, que mudaram bastante o Superman. Então, para trazer aquele Superman pós-crise de volta, aquele que casou com a Lois, constituiu família e etc, que os fãs tanto gostavam, essa foi uma boa oportunidade. Só que agora com um adicional. Para trazer novidade, a gente teve o Jon, e essa foi uma ótima decisão. Os últimos 10 anos foram complicados para o Superman, principalmente no cinema. Foi aí que tivemos o Zack Snyder e a sua tentativa de um universo compartilhado para rivalizar com a MCU. Depois de uma trilogia como a do Nolan, era impossível de que ela não influenciasse esse universo. Mas assim como os anos 90 não entenderam o Watchmen, o Zack Snyder não entendeu o Nolan, assim como não entendeu os personagens que ele tinha de adaptar, principalmente o Superman e o Batman. Olha, esse não é um vídeo do Batman, mas é impossível não tirar esse elefante da sala antes. O Batman do Zack Snyder é simplesmente fascista. Pega o pior do Frank Miller e mistura com um senso de justiça torto e a dessensibilização da violência, para que ver o Batman matando todos os capanguinhas que ele achasse a sangue frio fosse legal, irado ou awesome. Agora que eu já falei o que eu penso sobre o Batman, vamos tirar ele da discussão e virar pro Super. O Superman do Snyder é só pra comentar de forma super descarada, preguiçosa e presunçosa a alegoria de Cristo. Essa que é uma alegoria interessante, o próprio primeiro filme do Christopher Reeves é basicamente feito em volta dela, mas sabe o que o Superman de 78 tem e os dois filmes do Snyder não tem? Sutileza. Enquanto a alegoria tá no subtexto do filme do Donner, o Snyder quer esfregar na sua cara o quanto ele percebeu que essa é uma alegoria possível. Ele tenta espremer a alegoria em cada cena de cada filme que ele trabalha. Sério, dois garotos judeus no início do século XX criaram esse personagem. O que você esperava? Mas voltando aos Novos 52, o que foi aquilo? Os Novos 52, também no início da década passada, foram mais um reboot que a DC fez com seu editorial, fazendo com que todas as revistas voltassem à numeração 0 e os personagens só tivessem alguns poucos anos de atuação, sem toda aquela carga de cronologia que assola os quadrinhos desde sempre. Lá, alguns personagens foram repaginados e o Superman foi um deles. Repaginação essa que é odiada por todo mundo. Sinceramente, eu não vejo tanta graça na mensal título do Superman, mas a Action Comics, ela sim foi do caralho. A run feita pelo nosso símbolo não binário favorito dos quadrinhos tem realmente muito mérito. Se eu não acho que a mensal título conseguiu revitalizar o personagem, Grant Morrison fez isso muito bem. Como uma pessoa que já tinha trabalhado com o Super antes, ele conhece muito bem o que faz o Superman ser super. Grandes astros do Superman não me deixa mentir. Mas para simplesmente não ser mais do mesmo, ele trouxe um lado do personagem que já havia sido esquecido há muitas décadas, o seu viés de luta de classes. Diferente do que a mentalidade atual sobre esses personagens diz, não é o Batman que vai lidar com políticos corruptos e ricaços se aproveitando da sua posição social. No início, era o Superman quem fazia isso. Logo nas suas primeiras edições mostram isso. O que não é nem um pouco surpreendente, vindo de dois garotos judeus pobres nos anos 30. Não é o subtexto religioso que é o mais interessante vindo desse personagem, como muitos dizem por aí. E é os Novos 52 que conseguiu trazer muito bem esse imigrante símbolo proletário que veio do interior e luta contra a burguesia, tanto como o herói Superman, como o jornalista Clark Kent. Porque se o Superman tá nos céus, sendo a força física e simbólica, o Clark tá na Terra, expondo o empresário filho da puta. Sim, arrombado, eu tô pondo política no seu quadrinho e o Superman é comuna! Tá, calma. Isso sim é uma interpretação, mas é só ler as primeiras páginas da primeira edição da revista que você vai me entender. Esse Superman e o Superboy é claramente, diferente de outras versões do Superboy, inspirado nos dilemas básicos do Homem-Aranha. Aparentemente, todo herói jovem, masculino ou feminino, tem suas bases no nosso querido Peter Parker.
com ele morando sozinho num apartamento merda e sendo odiado pela mídia. Até a segunda run da Batgirl dos 952 tem esse quê do Miranha. Mas isso não transforma esses dois em meras cópias ruins? Claro que não. O Clark é comunista e a Batgirl hipster? Aliás, tem um vídeo de outro canal muito bom que fala sobre essa fase da personagem. Enfim, simplificando, essas primeiras histórias da Action Comics têm um pequeno arco com o Brainiac no começo sobre justamente a dualidade entre humano e alienígena, que o personagem divide e suas inseguranças com ser estrangeiro em meio de bilhões. Ele tem a oportunidade de abdicar da sua humanidade, tematicamente falando, mas é óbvio que ele não faz, mostrando que, pois é, ainda dá pra mudar as estruturas de um personagem e manter a essência. Se a Action Comics dos 952 reinventou o personagem trazendo conceitos antes já abandonados, o Rebirth veio reafirmar seus valores, botar a cueca por cima da calça e dar continuação àquela versão do Superman que acompanhamos por mais de 20 anos. Se tem uma coisa que todo fã de quadrinhos de super-heróis sabe, é que nada é permanente, principalmente mortes e repaginações. Jean Grey, Wolverine, Elektra, Capitão América, Barry Allen, Wally West, a lista continua. Talvez só o Homem-Aranha tenha um ciclo social de que quem morre continua morto, a não ser que você seja Tia May. Então era esperado que em algum momento, de uma forma ou de outra, o Superman teria outra reformulação que trouxessem o escoteiro, símbolo da esperança de volta. E eu gostei de como foi feito. A Lois e o Jonathan acompanhando o dia a dia do Clark, enquanto a gente é apresentado a esse novo Superboy que funciona muito. Ele descobrindo esse mundo de grandes poderes e grandes responsabilidades, aonde os mundos de uma criança e desses deuses da Liga da Justiça se encontram. O quanto o Batman e o Superman acabam tendo um mais novo aspecto das suas relações que eles têm que aprender, agora como pais. Essas talvez sejam as duas grandes visões de um personagem como Super pra mim, e tudo quanto é adaptação e inversão que não quer subverter as aparências e conceitos é derivada de uma delas. Então sim, os 952 não foram perfeitos, na verdade pelo contrário. Mas porra, teve muita coisa foda, indo desde a run do Scott Snyder no Batman, a run da Mulher Maravilha, que também reformulou muito bem a personagem. Uma discussão comum é sobre como retratar o Superman e do quão difícil é fazer uma boa história com ele. E sim e não, você precisa entender o Superman, mas quando você entende o que faz ele especial, a parte mais difícil já tá feita. E um Superman tendo de lidar com essa nova terra que ele foi parar, ao mesmo tempo que tem uma família para cuidar e tem que ser o símbolo que todos esperam que ele seja, combina muito bem com o personagem e principalmente o super pós-crise, aquele do John Byrne, aquele que eu acredito que seja a origem definitiva do Superman, mesmo que a do Geoff Johns e a do Gary Frank também seja muito boa. Principalmente no começo, eu gosto muito do que é mostrado naquela run, do Superman como um símbolo de esperança e sorridente, do escoteiro que ainda se preocupa em tirar gatinhos das árvores, do homem imigrante de outro mundo que a Terra é a casa dele, que tornou quem ele é, o alienígena que é mais humano que a própria humanidade, o meu, o seu, o nosso Superman, aquele que mesmo sendo diferente de todos nós, nos inspira. Nossa, eu finalmente consegui terminar de editar esse vídeo. Meu Deus, como deu trabalho. Ter que ficar pesquisando um monte de imagenzinha e um monte de coisinha pra colocar na tela e blá blá blá, pipipi, blá blá blá. Dá um trabalho maior do que parece. Eu acho que no final deu um resultado ok. Me digam vocês o que vocês acharam desse vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por terem assistido, isso significa muito pra mim. Deem um like, compartilhem, me sigam no Twitter, sei lá. Façam todas essas coisas que os youtubers pedem no final dos vídeos. E valeu, se cuidem.